Graça e paz, amados. Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja bem nesse tempo de quarentena. O Senhor tem guardado a sua casa, guardado a sua família. Estamos aqui no nosso guia fácil de como entender os evangelhos. Lembrando, guia fácil. Vou tentar ser o mais simples e o mais prático possível, levando você a compreender os evangelhos. Já gravei aí 2 vídeos falando sobre o assunto, introduzindo alguma coisa. Falei sobre as nações, falei do porquê de alguns aspectos. Então acompanha lá no nosso canal no YouTube, se você quiser saber mais do conteúdo. Inscreva lá num negócio lá. Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta. Evangelhos sinóticos, sabe o que é? Ou por que são chamados assim? Antes de levar você a compreender melhor o assunto, eu quero também fazer um questionamento com você. Você não precisa concordar comigo não, só quero levar você a pensar. Para compreendermos bem uma mensagem, nós precisamos saber o que ela é. Entendeu a pergunta? Vou ilustrar para você. Não podemos interpretar um noticiário como uma notícia de um decreto federal, como interpretamos um conto de fadas. A forma de você interpretar um conto de fadas e interpretar uma notícia tão importante é diferente. Não sabendo diferenciar o que é um conto de fadas e uma notícia tão importante, é que caímos em decisões erradas, tomamos decisões erradas, interpretamos errado. Pastor, por que você está dizendo isso? É exatamente esse o ponto que leva muitas pessoas a errarem ou não considerar, não dar importância devida aos evangelhos, por não saber o que eles são. Toda vez que você for entrar dentro do evangelho para ler, e principalmente interpretá-lo, entenda, o evangelho é o poder de Deus que leva o homem a se converter. O poder de Deus é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é Deus falando com você, meu irmão. Esse é o ponto principal. Creia nisso. É dessa forma que você deve interpretar e se averiguar das informações do evangelho. Ele não é um conto de fadas. Ele não são um aglomerado de histórias a respeito de homens e personagens bonitos que você interpreta como um conto moderno de histórias. Não. O evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é as sagradas escrituras, inerrante, verdadeira, é o que você precisa considerar nesse tempo. É o único fundamento que você tem de verdade estabelecida, concreta, que você pode acreditar. Sendo fácil, é Deus falando com você, irmão. É Deus falando com você. Ponto. Creia nisso. Evangelho sinótico, o que é isso, pastor? Ou por que são chamados assim? Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos, Lucas. Basicamente, quando você faz uma análise, e aí eu acho que você sabe muito bem a importância dessa palavra. Talvez você esteja esperando o auxílio do governo, você sabe o que é análise. Mas se você fizer uma análise desses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, qual a conclusão que você chega? Basicamente, 70% deles são parecidos. Então, evangelhos sinóticos é um termo que os historiadores e alguns teólogos colocaram para dizer o seguinte: os 3 oferecem o mesmo ponto de vista de algumas passagens, porém diferem no seu propósito. Acho que está simples, não tem como ser mais simples do que isso.
Então, evangelhos sinóticos são o mesmo ponto de vista que esses autores tiveram de passagens, mas diferindo dentro do seu propósito. Está claro isso? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que dentro dessa questão de ter muitas coisas parecidas, mas porém em alguns relatos ter uma diferença, surgiu muitos problemas no decorrer da história da igreja por causa disso. E aí também criou-se um tema de debate, o problema sinótico. E aí eu vou tentar esclarecer esse problema para você. E eu vou precisar aí ilustrar algumas coisas. Hoje, se você copiar um texto de alguém famoso, isso é crime, se torna plágio ou pirataria. Não pode se fazer copiar um texto de alguém famoso. Compreende isso? Agora, no passado, no tempo aí dos apóstolos, dos discípulos, falamos aí do primeiro século, copiar o texto de alguém importante não é plágio, não é crime, não é pirataria, mas era dar honra a essa pessoa, dar dignidade, importância, relevância. Era digno de muita honra, era um termo de credibilidade. Vou usar uma palavra melhor, era um termo de autoridade. Quando você copiasse o texto de alguém, você estava trazendo relevância à autoridade da pessoa que escreveu. Isso é importante você entender no que diz respeito aos evangelhos. No tempo dos discípulos, pegar o que está escrito de outra pessoa era muito importante. E eles faziam muito isso. Era comum naquela época. Hoje é crime, mas no passado era extremamente relevante. Diante disso, fica fácil de você compreender a problemática dos evangelhos sinóticos. Segundo os historiadores, Mateus escreveu o evangelho primeiro, e aí usou algumas fontes. Depois veio Lucas, depois Marcos. Outros já dizem o contrário, dizem que Marcos escreveu primeiro o evangelho, do que ele ouviu de Pedro. Depois Mateus veio, pegou, acrescentou o que Marcos escreveu, e depois veio Lucas e pegou o que os dois escreveram, mais fontes de outras pessoas que também estavam escrevendo a respeito do assunto. Eu até fiz um vídeo passado sobre isso. Existia muita coisa escrita quando Lucas começou a escrever e botar em ordem os evangelhos. Tranquilo? Então entenda isso. Esse é o problema. E quando você entra dentro dos evangelhos, você tem que se separar com isso. Pastor, como que soluciona isso? É simples. Eu vou ilustrar para você compreender. Hoje, quando você pega uma notícia, você liga lá numa rede, num canal de televisão, você pega uma notícia de um assunto que foi dito por alguém importante. Vou usar aqui o presidente. O presidente falou uma notícia. O presidente está falando. E aí quando você liga num canal de televisão, aquele canal ele vai pegar aquela informação, vai ter um grupo de editores e eles vão escrever e dar o foco da notícia para onde eles querem. Ou para atingir um público, tanto exaltando, tanto denigrindo, enfim, eles vão dar a direção da notícia que eles querem. Óbvio, quando você pega uma notícia do presidente e liga num canal, está falando de um jeito. Liga em outro canal, o comentário é de outro jeito. Compreende isso? Isso é comum no nosso tempo. Quando os autores foram escrever os evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, o que você precisa compreender é exatamente isso. O propósito do livro foi para pessoas diferentes, ou melhor, para comunidades diferentes. Por isso que há essa diferença. Mas eles estão falando do mesmo assunto.
mas com foco em comunidades, pessoas diferentes. Outra coisa interessante que você precisa considerar a respeito do sinótico é: hoje nós temos a prática de pegar a Bíblia na nossa mão, na nossa casa, na nossa devocional. Eu tenho a prática de devocional, tá bom, irmão? Eu faço devocional, eu leio a Bíblia. Por mais estranho que isso possa parecer, mas eu faço isso. Nós pegamos a Bíblia e lemos ela no particular. Compreende isso? Leio ela no particular. Faço a minha interpretação, faço a minha aplicação. Agora, entenda, no contexto bíblico, as cartas, os evangelhos, na grande maioria, eles eram lidos em público, em reuniões, em comunidades. Grave isso. A Bíblia ela lida em voz alta nas comunidades. Então, por causa desse ponto, é que os evangelhos foram para um público diferente, uma comunidade diferente. Aquela comunidade era específica, composta especificamente de um grupo de pessoas. Então, ela foi escrita, o evangelho foi escrito para essa comunidade, para ser lido alto nessa comunidade. Haja vista que nem todo mundo tinha acesso à leitura e compreendia as escrituras. Tá claro isso? Grave esses pontos. Fica mais fácil de você digerir depois o propósito de cada evangelista. Então, esta é a problemática do sinótico, que existe muita crítica em cima disso, de que não é verdade, inventa um monte de coisa, mas o básico você precisa compreender é isso. E eu ilustrei com os termos que fica fácil de você alcançar do nosso tempo, da nossa forma aí que vivemos hoje no nosso mundo. Tá bom? Espero que o conteúdo seja importante e te facilite para prosseguirmos no nosso guia fácil de como compreender as Escrituras. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e aguarde aí o próximo vídeo que vamos entrar em si falando do Evangelho segundo Mateus. Deus abençoe, queridos.